Segundo Reis, do capítulo 14 ao capítulo 16. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Sucedeu que, logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: Não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou em batalha a Sela. E chamou o seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. Pois, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir. De modo que Jeoás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face, em Bet-Semes, que está em Judá. Então, Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e, vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias,
porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis, e lá o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que tinha 16 anos, e fê-lo rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, em Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e que não restava nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E o Senhor feriu o rei, de modo que ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Azarias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele. Feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias,
está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, que ele falara a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. E Menahem, filho de Gade, subindo de Tirza, veio a Samaria. Feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, por isso a feriu. E fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todos os seus dias nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem exigiu este dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, para o dar ao rei da Assíria. De cada homem 50 siclos de prata. Assim, voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. E Peca, chefe das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no castelo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com Peca estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naftali, e levou cativos os habitantes para a Assíria. E Oséias, filho de Elá,
conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu e matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o restante dos atos de Peca e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Genissa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai, Uzias. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra. E cercaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Assíria, lançando fora dela os judeus. E os sírios vieram a Elate, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Assíria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, e, subindo contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para Quir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e, vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar, conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar
e, acercando-se do altar, ofereceu sacrifício sobre ele. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. E o altar de bronze, que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o colocou ao lado setentrional do seu altar. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Também o rei Acaz cortou as almofadas das bases, e de cima delas removeu a pia, tirou o mar de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o colocou sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que tinham construído na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acaz, e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.